E aí, pessoal, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo ontem. Uma cliente, ela queria subestabelecer o processo, dizendo que estava demorando, né, e que uma outra advogada disse para ela que se tivesse na mão, se o processo tivesse sido passado para ela antes, já teria sido resolvido, né? E aí eu vou explicar isso e eu quero que vocês peguem esse exemplo de advogada que não deve ser seguida, certo? Então, como é que tudo começou, né? Ontem eu estava na rua, meu estagiário me ligou e ele falou que chegou uma cliente no escritório dizendo que queria subestabelecer. Eu cheguei e perguntei para ele por que ela queria subestabelecer e ele me disse que ela não informou o motivo, né? Eu vou inventar aqui um nome fictício para ela, vamos dizer que é Maria. E aí eu pedi para falar com ela, né? Ele passou o telefone, eu falei: Dona Maria, o que foi que aconteceu? E ela me explicou, ela disse: não, doutor, é porque eu falei com o seu sócio, então preste bastante atenção. Eu falei com o seu sócio e ele disse que o processo foi improcedente, que não tinha mais jeito, e aí eu fui conversar com a outra advogada e ela me disse que se o processo estivesse com ela, ela já teria resolvido. Aí eu falei: tudo bem, então faz o seguinte, vamos conversar amanhã pessoalmente, né? Que horas a senhora pode conversar comigo amanhã? Então isso é um gesto muito importante, você conversar cara a cara com o cliente para explicar a situação, porque aquele cliente, né, às vezes pode ser até uma causa pequena, mas depois ele pode trazer outras causas, ele pode indicar outras pessoas, então você não pode simplesmente aceitar o subestabelecimento, né? Ah, vou passar esse processo para outro advogado porque ela quer, e você também não pode perder a cabeça. Então nessa hora você tem que ficar calmo, conversar com o cliente numa boa, né, e explicar a situação do processo. E aí vocês vão entender o que foi que aconteceu, né? Eu fui olhar os processos e realmente ela tinha dois processos contra a mesma empresa, um no juizado e um na justiça comum. E o processo do juizado, ele foi julgado improcedente, nós recorremos e a turma recursal manteve a improcedência. E meu sócio, ele não sabia que ela tinha outro processo, né? Então ele acabou olhando só o do juizado. E aí ela foi lá no escritório, né? Falou comigo: ah, doutor, eu queria subestabelecer, né, porque a advogada falou que já teria resolvido essa situação, teria resolvido muito mais rápido, né? Foi uma conduta antiética dessa advogada, a forma como ela agiu. E eu expliquei, a primeira coisa que eu expliquei para ela foi o seguinte: a advogada, ela te falou que com o subestabelecimento, né, ainda assim a senhora tem que pagar os nossos honorários? Ela falou: não, ela não falou isso. E aí eu falei para ela, eu expliquei a ela que o subestabelecimento não é uma rescisão do contrato de honorários. Aí ela entendeu isso, né? E aí eu falei a ela: ó, vamos aqui olhar o seu processo. Aí ela falou, eu vou mostrar o áudio do que seu sócio me mandou, né? E ela mostrou, meu sócio mandou um áudio dizendo: ah, seu processo foi julgado improcedente e tal. E eu expliquei a ela: ó, a senhora tem dois processos. Ele não sabia que a senhora tinha outro processo. A senhora tem um processo no juizado e um processo na justiça comum. E para ela entender melhor, né, eu falei: um processo da senhora é no Fórum do Imbuí e outro processo é no Fórum Rui Barbosa, certo? Então o que ele falou realmente está certo. Esse processo do Fórum do Imbuí foi julgado improcedente, nós recorremos e foi mantida a decisão. Agora o processo que correu no Fórum Rui Barbosa, que está correndo ainda no Fórum Rui Barbosa, ele está demorando não por culpa da gente. A gente deu entrada, saiu a liminar em fevereiro. Olha o que aconteceu: saiu a liminar em fevereiro, né, de 2020, e aí em março de 2020 o fórum ele fechou por causa da pandemia, o lockdown, né? Então parou o atendimento presencial. De qualquer forma, quando saiu a liminar, a parte ré ela foi intimada da decisão, e na decisão e na liminar ainda saiu a data da audiência para agosto, né, daquele ano, agosto de 2020. E aí a gente acreditava que talvez em agosto aquela audiência ocorreria, porque já teria passado um bom prazo, né, do início da pandemia. E aí a gente ficou esperando. Então não tinha o que ser feito até aquele momento, né? Chegou agosto, a audiência foi cancelada porque ainda estava em lockdown, o fórum, né, o judiciário ainda não tinha retornado às atividades presenciais nem audiências presenciais, e aí a audiência foi cancelada. O que a gente fez?
eles implantaram a audiência virtual. A gente solicitou a audiência virtual, né, e tudo isso eu fui explicando a ela, né? A gente solicitou a audiência virtual, só que para a audiência virtual acontecer, é preciso que a parte ré ela também solicite e se cadastre no sistema. A gente fez a solicitação, se cadastrou no sistema, mas aí só dependia da parte ré. Só que como a gente já sabe, né, por outros processos, a ré ela não aceita a audiência virtual. Ela acaba que ela quer empurrar o processo com a barriga e ela não aceita fazer essas audiências virtuais. E aí, como ela não se cadastrou, acabou que o processo está aguardando a designação dessa audiência, né, para poder prosseguir. Então só depende disso. A advogada ela não tinha nada o que fazer, né? Mesmo que a gente passasse o processo para ela antes, ela não teria o que fazer, não teria como adiantar o processo. E de qualquer forma a liminar foi deferida, né? O processo vai prosseguir. A senhora pode ficar tranquila, né? Então isso acabou eu mostrando, detalhando tudo o que aconteceu, justificando toda a situação. Ela entendeu, né, a explicação e ela desistiu de fazer o subestabelecimento. Então é importante você ter esse contato com o cliente, ter esse cuidado com o cliente. Não é questão de só perdi um cliente. Não é só perder um cliente, né? Você pode perder dele trazer outras ações e trazer outras indicações. Então essa explicação detalhada, justificando, mostrando que a culpa do processo ter parado não foi nossa, né? Foi decorrente da pandemia. E até hoje a gente está quase em fevereiro de 2021 e o judiciário ainda não retornou com as atividades presenciais. Ela entendeu toda a situação e ela foi embora tranquila, né? Sabendo que que a gente não teve culpa em relação a isso, mas que o processo estava lá, desistiu do subestabelecimento, né? Entendeu tudo direitinho. E é isso. Não haja como essa advogada, né? Não é assim que capta cliente, você querendo tirar cliente de outros colegas, né? Não haja dessa forma, né? Infelizmente isso acontece muito. É uma advogada pela OAB nova, né? Eu acredito que não tenha muita experiência e aí tenta captar dessa forma, né? Não haja assim, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se isso já aconteceu com você, conta aí como é que aconteceu, né? Se algum advogado também já tentou fazer isso com você. Então deixa aí nos comentários, se inscreve aí no meu canal, segue aí no Insta e espero vocês no próximo vídeo. Valeu, deixa o like, tchau!